Queria que você abrisse aí no Salmo 34, versículo 1, Salmo 34, verso 1, diz assim: bendirei o Senhor uma semana, 2 semanas, uma vez sim, outra não, de forma esporádica. Bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará de vez em quando nos meus lábios, sempre nos meus lábios. O salmista Davi diz que bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Ou seja, para sempre quer dizer em todo tempo, não há interrupção, é uma forma ininterrupta, uma forma que você não tira férias, ou seja, os seus lábios devem estar louvando o Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Isso quer dizer, quem louva o Senhor em todo tempo, não há um intervalo, nem abrir um parênteses para fofoca. Quando você louva ao Senhor em todo tempo, não há um espaço para você falar o que não deve, ou transmitir palavras que não edificam. Por quê? Porque os seus lábios vão estar ininterruptamente sendo utilizados para louvar ao Senhor, porque o seu louvor estará nos meus lábios para todo sempre. Aleluia! Então nós vamos falar nesta noite, sobre os efeitos do louvor, que é o tema da mensagem. Você pode dizer comigo? Os efeitos do louvor. Mais uma vez, os efeitos do louvor. A terceira só para decorar, os efeitos do louvor. Primeiro a gente vai colocar algumas definições para abrir o nosso entendimento e saber o porquê de nós termos sido criados por esse Deus que é digno de louvor, e Ele nos criou para louvá-lo, para o louvor da sua glória. Então a intenção primária de Deus foi nos criar porque Ele quis nos criar pelo beneplácito da sua vontade. Deus nos criou porque Ele quis nos criar, e criou com um propósito para louvar ou louvá-lo, e que os nossos lábios estejam para sempre com seus louvores. Aleluia! Então o que é louvor? Essa palavra louvor no hebraico é uma palavra que tem a sua raiz, é halal, que derivou a palavra aleluia. E aleluia em hebraico quer dizer explosão de luz, brilho, quer dizer louvado seja o Senhor. Quando você diz assim, aleluia, você está dando uma explosão de louvor, uma explosão de luz, e dizendo louvado seja o Senhor, com simplesmente aleluia. Aleluia. Você está dizendo, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. É uma explosão de luz, é um brilho, você celebra, você louva ao Senhor, você adora, porque Ele é digno de louvor, é digno de adoração. Aí quando você vai, a palavra louvor em português para nós é elogio. Então você está elogiando Deus pelo seu caráter, pelos seus atributos, por sua capacidade criativa, por Ele ser o que Ele é. Então você vai elogiá-lo, vai celebrar, vai adorar, vai reconhecer, vai valorizar esse Deus que nos criou. Então louvor basicamente é uma explosão de luz, uma explosão de louvor, é um reconhecimento, é uma adoração, uma celebração, e você diz aleluia. Você pode dizer comigo, aleluia. Você está dizendo, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então o significado da palavra louvor é exaltação, celebração. Então fomos criados para louvar a Deus, amém? E os efeitos do louvor, então o louvor significa que a gente foi criado para louvar a Deus, exaltá-lo, magnificá-lo, aleluia, bendito seja Deus. Bom, obrigado. Uma salva de palmas para Mário. Aleluia. Deus é bom.
Aleluia. E os efeitos do louvor. O que é um efeito? É uma consequência, é um resultado de quem louva. Qual o resultado, a consequência, o impacto que causa quando a gente louva ao Senhor? Porque os efeitos do louvor. Então, o louvor, quando ele é feito por nós, ele vai ter um efeito, ele vai ter um impacto, ele vai ter um resultado, ele vai ter uma consequência. E esse efeito a gente vai ver sobre Deus, sobre o homem e sobre Satanás. Qual é o impacto, qual é a consequência quando nós, que fomos criados para louvá-lo, fomos criados para adorá-lo, fomos criados para o louvor da sua glória, o que ele causa como efeito, como um impacto, como um resultado em Deus, sobre o diabo e sobre nós mesmos. Tem efeito. E a gente vai ver esses efeitos. Quem quer ver esses efeitos aqui? Você vai descobrir esses efeitos, irmãos, e você vai enxergar melhor. E você vai andar na luz do propósito principal que Deus nos criou, que é louvar o Senhor, que é adorá-lo. Fomos criados para tal. Você sabia que Deus não está interessado necessariamente no nosso serviço? Serviço é uma consequência. A nossa função principal, primária, é louvar a Deus. Servir a Deus sem louvor é a mesma coisa de um relacionamento que você se relaciona para casar com uma pessoa por causa do serviço que ela tem, porque ela faz uma boa comida, porque você precisa de uma dona de casa. Não, amado, um relacionamento de cônjuges baseado em serviço, é melhor você contratar talvez uma diarista para fazer esse serviço. Não, um relacionamento de um homem para com a mulher, ele é baseado em o casamento é baseado em um relacionamento de amor. Amém? O serviço é uma consequência. Quem ama vai cuidar bem do marido, a mulher vai cuidar bem do marido, o homem vai cuidar bem da mulher, vai cuidar, vai zelar. E vou confidenciar uma coisa para nós aqui. Ontem eu estava observando um casal fazendo carinho, ele nem viu que eu observei ontem no dos homens. E eu achei maravilhoso. Isso foi Costa em Milano, só não diz nada a ninguém não. Ele chegou perto dela e eu observando, ele só cheirando assim, eu digo, rapaz, aleluia. Por quê? Baseado em relacionamento. Amém? E eu vibrei com isso, porque eu gosto de vibrar quando tem pessoas que têm relacionamento baseado no amor mútuo. Aleluia! Porque se for baseado no serviço, a gente contrata uma diarista ou um diarista para estar fazendo serviço. Não, amado, a gente se juntou por causa de um relacionamento que a gente se ama. Aleluia! Cadê os casados aí, o namoro na roça? Uhul! Vai ser poder de Deus. A gente vai namorar na roça, comendo milho. Aleluia, pamonha. Vai ser muito amor. Glória a Deus. Diga os efeitos do louvor. Então, em primeiro lugar, nós vamos mostrar alguns textos, amados, importantes. Eu quero que minha mídia me ajudasse aí na velocidade. Salmos 7:17 diz assim, na linguagem NAA. Salmo 7:17, para abrir o nosso entendimento. Diz assim: eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao teu nome, Senhor, ao Senhor Altíssimo. Salmo 34, verso 1 diz: bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente ou sempre nos meus lábios. Verso 50, capítulo 50 de Salmo, verso 23, diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará, e aquele que bem ordenar o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Estão conseguindo colocar? Salmo 66, verso 4: toda a terra te adorará, e cantará louvores, e cantará o teu nome. Na linguagem revista e corrigida, toda a terra te adorará. Você está na terra? Você está na terra? Toda a terra te adorará e cantará o quê? Louvores. Salmo 103, versículo 1, na NBV.
Salmo 103, verso 1, na NBV, diz assim: dê louvores ao Senhor, ó minha alma. Você sabia que você pode falar para a sua alma? A sua alma, você sabe que você é um espírito, tem uma alma, e você pode falar para a alma, porque a alma prega para a gente, e você pode dizer: dê louvores, ó minha alma, ao Senhor. Você pode falar para ela agora? Olhe para você mesmo e diga: minha alma, dê louvores ao Senhor. Continuando: todo o meu ser louve o seu santo nome. Diga: todo o meu ser. O que é todo o meu ser? Espírito, alma e corpo, é o meu ser. Então meu espírito cante louvores ao Senhor, meu espírito louve ao Senhor, minha alma dê louvores ao Senhor, meu corpo dê louvores ao Senhor. Como é que um corpo dá louvores ao Senhor? Nas suas expressões, crucificando as obras da carne, andando com as obras da carne no prumo, não dando evasão ao pecado. Então todo o meu ser dê louvores ao Senhor e o seu santo nome. Então são textos que mostram que Deus quer o nosso louvor, e fomos criados com esse propósito. E tem um Salmo 150 que é muito conhecido, e coloca esse salmo aí, 150, o salmista Davi, ele diz assim, coloca aí para ver o Salmo 150, é um salmo de louvor. Diga aleluia. O que significa aleluia? Louvado seja Deus. Louve aí a Deus no seu templo. Você está no templo aqui, Deus não mora aqui, mas Deus mora dentro de você, na nova aliança. Isso quando ele fez foi na antiga aliança. Louve ao Senhor os céus que ele criou com o seu poder. Louve o Senhor pelos seus feitos poderosos. Louve o Senhor pela sua imensa grandeza. Deus é grande. Então, amado, tem motivo de sobra para a gente louvar o Senhor. Tem ou não tem? Aleluia. Louva ao Senhor o som de trombeta. Quem gosta de trocar trombeta aqui? Instrumento de sopro. Como é o nome? Saxofone. Diz aí o trombone de vara, trombone sem ser de vara, trombeta, chifre de carneiro. Louve ao Senhor, e também louve com harpas e liras, que era comum naquela época, instrumento de corda. Qual instrumento de corda que nós temos? Alex, cadê Alex? No baixo. E Jonathan, na guitarra, instrumento de corda. Então, harpa é um instrumento de quê? De corda. Então, louve ao Senhor. Quem sabe, tem entendimento e tem talento para isso aí, deve utilizar esses instrumentos para louvar ao Senhor por meio da instrumentalidade de um instrumento musical. Aleluia. Instrumento de corda, com flautas, olha, os irmãos são. Louve ao Senhor com tamborins e com danças. Ei, com dança, ei, com dança. Franklin, me ajuda. Ei. Só que essa dança na nova aliança, você não aprende para dançar para o Senhor. Não creio dessa forma. É uma dança no Espírito hoje. Aleluia. Juntamente com o Espírito pega você e você fica dançar no Espírito. E muitas vezes não precisa ter nem música para dançar no Espírito. Você pode dançar sem música. A primeira vez que eu dancei no Espírito, eu era novo convertido, eu não sabia, eu estava numa livraria, e o dono da livraria era cristão, ele fechou para o almoço, e a gente começou a louvar a Deus, e a gente estava tão esfomeado de Deus, que a gente, um período do intervalo do almoço, a gente almoçava, mas uma hora depois a gente estava louvando a Deus. E de repente eu comecei a louvar a Deus e comecei a me render no Espírito. E eu comecei justamente, eu percebi o Espírito se movendo e sacudindo a minha perna. Eu começava a sacudir a outra, e eu dava evasão àquele impulso e comecei a dançar sem música, porque ela é feita na nova aliança no Espírito. Aleluia. Assim como não se aprende a orar em língua, não se aprende a dançar no Espírito. Embora tenha algumas igrejas que você tem que aprender aquelas coreografias para adorar, mas na nova aliança se dança no Espírito. Davi dançava na sua força, mas nós dançamos na força do Espírito.
Então, há a possibilidade de você louvar ao Senhor com dança. Então, dançar é bíblico. Então, a dança quem criou foi Deus. O diabo deturpou e levou para o mundão de forma deturpada. E o que é que ele faz? Com a sua imundície, induz pessoas a dançar na boquinha da garrafa, na safadeza, né? Mas nós dançamos, a nossa dança é santa, ela é no Espírito, e o alvo da nossa adoração, por meio da dança, é o Senhor. Não é a plateia para nos aplaudir, mas é o Senhor. Então eu estava na livraria, sozinho, estava com 2 irmãos, mas eu estava dançando para quem? Não era para eles, era para o meu Senhor. Davi, quando dançou, dançou para o Senhor. Mas sempre vão existir os crentes Mical, né, que repudia esse tipo de coisa. Bonito para a sua cara, né? Você não dançava nem no mundo, agora está todos dançando aí na igreja. Pois a gente dança para o Senhor. Quem foi que disse que crente não gosta de festa? Ah, não vou ser crente não, porque crente não gosta de festa. Meu amado, Deus é um Deus festeiro e festivo. Quem criou a festa foi Deus. Nós temos a festa de redenção dentro da gente. A gente pode ter uma festa dentro da gente, a gente pode dançar, a gente pode cantar. Essa dança do mundo, essa festa do mundo, ela é carnal, ela é diabólica, mas a do Senhor é sacrossanta, é para Ele. Aleluia! Então, ser crente é luxo, ser crente, amado, é ser crente cheio de alegria. O reino de Deus é um reino de alegria. Então, tem dança, amém? Louve o Senhor com instrumento de corda e com flauta. Instrumento de flauta é de sopro. Vamos lá. Louve o Senhor com símbolos sonoros. Louve o Senhor com símbolos ressonantes. É para fazer barulho mesmo. Símbolo é para fazer barulho. Aleluia. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia. Esse texto aí, quando eles iam dizendo, louve ao Senhor com instrumento de corda, de sopro. No início eu não sabia tocar nada, e eu disse, rapaz, eu ficava condenado, eu não sei nem onde, como é que eu vou? Então o último versículo me salvou. Na versão revista e atualizada diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Você pode louvar o Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Senhor, eu respiro, portanto eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, eu te glorifico, eu te celebro, eu te elogio, eu te adoro, eu te exalto, porque eu respiro, eu te louvo. Aleluia. Então, querido, nós vamos ver alguns efeitos que virão, ou que vão causar um impacto nas pessoas que louvam ao Senhor. Existe um louvor que tem um impacto sobre Deus, e existe um louvor que tem um impacto sobre o homem, no sentido geral, um homem, humanidade, e existe um louvor, o louvor tem um efeito sobre Satanás. E a gente vai ver, de forma resumida aqui, esses efeitos que causam impacto sobre aquelas pessoas que estão diante desse louvor, ou louvando, ou recebendo a influência desse louvor. Amém, amado? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que tem um efeito que é causado sobre o diabo. O diabo, antes de ser diabo, nós cremos que ele era um anjo de luz, foi criado por Deus, foi criado perfeito. Tanto é que ele é chamado de Lúcifer, algumas traduções chamam de Lúcifer, que é um anjo portador de luz. Ele foi criado por Deus em perfeição, ele era o sinete, ele tinha um carimbo da perfeição. Alguns textos falam que ele tinha aqui a terra entre o céu, porque ele foi criado antes de Adão. E ele foi criado obviamente com livre-arbítrio, porque ele tomou uma decisão de não querer mais estar subjugado à criatura. E ele foi colocado alguns engastes, adufes. Ele tinha um poder na música, e ele regia, era regente da corte celestial lá.
E ele foi criado para louvar a Deus, originalmente. Mas ele, amado, a soberba bateu, a inveja bateu, né? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, quando ele via aqueles anjos louvando a Deus, isso causou uma inveja nele. Ele mesmo foi criado por Deus para louvar, e ele ficou invejado com a soberba, e disse: rapaz, eu quero pegar o meu trono, levantar, colocar nas alturas, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Oh, amado, uma criatura nunca pode ser igual ao Criador. Isso é soberba, essa natureza igualitária. Nem Jesus Cristo, sendo Deus, por usurpação, quis ser igual a Deus, ele mesmo sendo Deus. Quanto mais Satanás, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele invejou aqueles louvores que eram dados. Por quê? Porque a gente sabe disso. Porque na tentação, Satanás reivindicou o louvor de Jesus Cristo, a adoração. Porque ele tem inveja de Deus. A soberba bateu no coração dele. Então o efeito que causa sobre Satanás é que ele não suporta ver o ser humano louvando a Deus. Porque ele fica irritadiço, ele fica possesso, ele fica endemoniado. Porque ele queria aquela adoração, ele queria aquele louvor. Como eu falei, na tentação, ele chega para Jesus Cristo e diz: ó, está vendo esse reino desse mundo aí, a glória deles, eu te darei, se você se prostrar e me adorar. O que é que ele estava reivindicando de Jesus Cristo? Louvor, adoração. Ele queria comprar aquilo ali. Ele queria que Jesus Cristo o adorasse. Ele estava vendendo, comprando adoração, baseado em quê? Se Jesus o adorasse, adorar a ele, ele daria o quê? Toda a glória daqueles reinos. Era uma barganha. Você sabe que Satanás, ele fica nos assediando, nos aliciando, para a gente vender a nossa adoração para ele. O nosso louvor, quando eu digo adoração, o nosso louvor. Então ele se irrita. Então quando eu e você fazemos jus à natureza de adorador que nós temos, e andamos no propósito principal, que é adorar, que é louvar o Senhor, ele se irrita. Esse efeito é danoso para ele. E a inveja, amado? A gente não tem inveja das pessoas que são, por exemplo, eu não posso invejar uma mulher grávida. Por quê? Porque não é a minha natureza engravidar. Por que eu vou invejar uma mulher grávida? Não tem como. Mas outra mulher grávida, que vê outra mulher grávida, ela pode fazer um comparativo e invejar a outra que está grávida. Ou uma pessoa que querendo engravidar e não pode, querendo invejar a gravidez da outra. Então a gente tem inveja dos iguais. Eu nunca vou ter inveja, por exemplo, de uma pessoa que tem uma propriedade, ou que tem um comércio, que eu não tenho o mesmo ramo. Eu posso, às vezes, a inveja bater na minha porta, quando eu faço um comparativo com outra igreja evangélica, e essa igreja está mais avançando, eu posso ser tentado a invejar. Porque a inveja provém dos iguais, não dos diferentes. Dá para entender isso aqui? Então, como ele foi criado para louvar a Deus e ele não fez isso, quando ele percebe alguém louvando a Deus, ele tem inveja do próprio Deus, ele queria aquela adoração. E a gente vai perceber isso em alguns relatos aqui, o efeito quando a gente começa a louvar a Deus, o diabo fica empolvorosa, o diabo fica possesso, mas eu não estou nem aí para Satanás, amado, porque eu quero que ele se estopore. Porque ele não brinca de ser diabo. Quando ele vem para cima da gente, ele vem para matar, vem para roubar e vem para destruir. Então não brinca com ele. Agora eu não digo isso para causar medo, é você ficar na sua posição. Qual é a sua posição? Louvar ao Senhor. Então tem um relato aqui, por exemplo, eu queria que a mídia colocasse o efeito do louvor sobre o diabo, em Lucas capítulo 19, a partir do verso 36. Vê como o diabo não gosta, e ele usa as pessoas para repudiar quando alguém começa a louvar o Senhor. Em Lucas 19, 36 diz assim: Jesus estava se aproximando de Jerusalém, e quando Jesus está se aproximando de Jerusalém, o texto diz: indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, a multidão,
quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, presta atenção, jubilosa. O que é júbilo? Júbilo, com grande alegria. A fazer o quê? A louvar a Deus em voz alta. A multidão, amado, começou a estender suas vestes, e Jesus ia passando, e essa multidão com grande alegria, essa multidão começou a louvar a Deus em voz alta. Ei, irmão, o diabo quando vem falar, ele às vezes prega e grita nos nossos ouvidos, fala mais alto do que ele. A gente não pode impedir que o diabo fale, pregue, mas a gente pode impedir que ele tenha a última palavra. A última palavra é nossa. Então grita mais alto do que o diabo. Gritar como? Louvar a Deus em voz alta. Você não é pentecostal ou não? Eu não sou pentecostal no sentido como denominação, mas com fogo do Espírito. A gente pode louvar a Deus em voz alta. Você pode dar um glória a Deus? Agora mais alto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa multidão, ela com grande alegria louvava a Deus em voz alta, por todos os milagres que tinham visto. Deus tem feito milagre na sua vida? O maior deles é o novo nascimento, o milagre da salvação, é o maior milagre do cristianismo. Então você já tem o maior milagre do cristianismo, que é o novo nascimento, a salvação. Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, e você vai morar no céu. Aleluia. Então é um motivo de você louvar a Deus em voz alta. Eu te louvo, Senhor, eu te dou glória por minhas tão grande salvação. Eu sou salvo, eu vou morar no céu. Aleluia. E eles começaram, verso 38, dizendo também: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Versículo 39, presta atenção, o diabo se estribuçando agora. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Aqui é Satanás usando pessoas. Mestre, vou parafrasear, eu não estou aguentando esses louvores, eu não suporto esses louvores. Repreende, manda que eles se calem. Para que isso? Deus não é surdo não, mas Ele também não é nervoso não. Amado, vem para a igreja, ou onde você estiver, louva a Deus. Pode te chamar de louco, maluco, e daí? O diabo vai se estribuchar, vai querer fazer alguma coisa para parar esse louvor, para barrar esse louvor. Eles fizeram um pedido, fizeram uma oração a Jesus, peticionando: mestre, manda que teus discípulos parem, repreendem. Sabia que Jesus não atendeu? Aleluia, Jesus não atendeu. Ei, mas vão vir circunstâncias para a nossa vida levantada por Satanás, para você ficar mudo, diante da pressão, diante da dificuldade, para você calar. O intuito é barrar o seu louvor, o intuito é barrar a sua adoração. O que você vai fazer? Eles peticionaram, mas Jesus contra-argumenta e disse: opa, mas ele lhes respondeu: asseguro-vos, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão no lugar deles. Eu não quero nenhuma pedra clamando no meu lugar. Eu não quero nenhuma pedra louvando no meu lugar. Eu não quero nenhuma circunstância louvando no meu lugar. Pedra não respira e não pode louvar ao Senhor. Mas o Senhor disse: se eles pararem, se calarem, eu vou fazer essa pedra louvar. Eu vou fazer a pedra abrir o bico dela e ela vai me louvar.
Mas eu não quero, porque pedra não foi feita para louvar a Deus. Você e eu fomos feitos. Então vamos se levantar circunstâncias pelo diabo, até mesmo usando pessoas, situações. O propósito principal é calar a sua voz, é fazer cessar os louvores que devem estar de forma contínua nos nossos lábios, em tempo e fora de tempo, com dor ou sem dor, com circunstância ou sem circunstância, eu louvarei ao Senhor. Então, o efeito na vida de religiosos, de conservadores, e o efeito sobre o diabo, o que ele não suporta, quando vê um crente passando dificuldade, ele abre o bocão e começa: eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, louvarei. Aleluia! Então, os efeitos sobre o diabo. Veja também outra situação, você conhece a história, 2 Crônicas 20, 22, diz que o exército, Josafá enfrenta 4 reinos aqui, 3 reinos, povos que vieram contra eles, os amonitas, os moabitas e o de Seir, que vieram lutar contra Judá. E qual foi a arma para vencer aquela situação? O louvor. Ele convoca alguns cantores, coloca lá na comissão de frente, e o Senhor disse: olha, toma posição, a peleja não é de vocês, é minha, mas eu só quero uma coisa. Eu vou parafrasear, Deus nem reivindicou, foi o próprio Josafá, ele mesmo abriu entendimento e colocou pessoas, os levitas, os cantores, na comissão de frente. Eu não sei você, mas hoje em dia, quando você vai num exército, vai para o chão, sem ser aéreo, ele manda a infantaria, ele manda a comissão de frente, que são os guerreiros lá na frente, pessoas valentes. Para quê? Para enfrentar o inimigo por terra. Ninguém manda pessoas para cantar lá na frente. O louvor, amado, é uma arma poderosa. Satanás não suporta. O louvor na boca de um crente é mais poderosa do que um míssel, do que um canhão, do que uma metralhadora, do que uma bazuca, sei lá, qualquer arma potente aí. Você tem uma arma poderosa nos seus lábios, é o louvor ao Senhor. E eles começaram, agora presta atenção no verso 22, começando eles a cantar e a dar o quê? Louvores, louvores. Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram que? Derrotados. Qual é o efeito que o louvor causa como impacto nos inimigos? Eles são desbaratados, eles são destruídos, eles são eliminados. O diabo não suporta, ele vem para matar e destruir, mas quando você vai com louvor, quem vai ser destruído não é você, é ele, porque serão desbaratados. Então, amado, no lugar de emprestar seus lábios a Satanás para murmurar, para praguejar, empresta os teus lábios ao Espírito Santo e deixa as línguas sobrenaturais saírem por seus lábios, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. No versículo 23, continua, diz: porque os filhos de Amon, desses exércitos, e de Moabe, se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. O que é que significa? Quando você começa a louvar a Deus, amado, no arraiar do inimigo, há uma confusão, eles começam a se matar entre si, se destruir. Foi o que aconteceu com esse povo. Não teve um exército, um soldado que foi lá e destruiu, não. O povo de Deus começou a louvar, e houve uma confusão no reino das trevas. O diabo fica confuso, o diabo fica confundido, o diabo fica empolvorosa, o diabo fica, encapetado, possesso, e ele não sabe o que fazer, e eles começaram a se destruir. Quer causar confusão no reino das trevas? Louve ao Senhor.
Então esse primeiro aqui é o efeito que quando nós louvamos ao Senhor, esse impacto que vai causar sobre o diabo. Ele fica confuso, ele vai ser desbaratado, destruído, ele fica enraivecido, mas eu quero que ele se estopore, como você bota um sal no cururu, que ele fique todo estoporado, eu quero que o diabo se estopore. Bota sal de louvor na cabeça do cão, no lugar da bicuda na cabeça do cão, dá louvor ao Senhor, e não louva assim, quase morrendo não, abre o bocão e louva ao Senhor, aleluia, diga eu te amo, Senhor. Você pode louvar ao Senhor através de cântico, você pode louvar ao Senhor através de oração, através de você abrir a boca e só reconhecer: Pai, como eu sou grato ao Senhor, estou vivo hoje, estou com saúde hoje, mas mesmo que eu esteja com dor, eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, ou seja, em todo o tempo eu te exaltarei, eu te louvarei, porque o teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Ahá. Agora vamos ver o louvor, o efeito do louvor sobre nós, né? O que vai acontecer quando você louva? O efeito, a gente viu o efeito sobre o diabo, e o efeito que causa, o impacto que causa sobre nós. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Aqui não é um pedido, aqui não é uma solicitação, aqui é uma ordem, para mim e para você. Deus está dizendo, usando o apóstolo Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Essa palavra sempre, em português, sabe o que ela significa? Sempre, em todo o tempo. Sabe o que é que significa essa palavra sempre em hebraico? Em todo o tempo. Em latim, em todo o tempo. Em grego, em todo o tempo. Sempre. Isso quer dizer, quando eu for enfrentar uma situação adversa, em todo o tempo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, para que você tenha convicção: alegrai-vos. É uma ordem, é um imperativo. 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com que? Ações de graça, amado. É louvor, é você reconhecer que as suas orações estão diante do Senhor, suas petições foram para o Senhor, e você vai agora louvar a Deus, porque você tem convicção que a sua petição ela foi atendida, que a sua súplica ela foi ouvida e vai ser manifesta, e você rega essa oração com ações de graça, gratidão, com louvor, com elogio. Pai, eu te dou graça, porque essa situação do ponto de vista natural, ela está impossível de eu resolvê-la, mas eu entrego a ti, portanto eu confio em ti, eu não vou andar ansioso, eu não vou andar preocupado, nem irritadiço, nem nervoso, nem depressivo, nem opresso, por coisa alguma. Sabe por quê? Eu vou colocar o motivo dessa depressão, dessa opressão, diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E quando eu assim eu faço, olha o resultado, quando eu agradeço por ter entregue minhas preocupações, minhas ansiedades ao Senhor, motivo de depressão ao Senhor, e a paz de Deus, não é a paz do mundo, a paz de Deus, a paz de Deus que excede a compreensão humana, que excede o raciocínio, que excede o entendimento humano, Ele vai montar um guarda no meu coração, vai proteger o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. O campo de batalha é a mente,
Mas a paz de Deus vai montar um guarda. Guarda serve para proteger. Sabe aquele guardinha de trânsito aí, o guarda municipal, o guarda da rua, para proteger as casas. Ei, o efeito de você agradecer a Deus, de ser agradecido, de louvar, o efeito vai vir uma paz sobrenatural, que excede o entendimento, vai montar um guarda para proteger a mim e a você, o meu coração, a minha mente, de opressão, de depressão, de ansiedade, de crise de pânico, seja lá o que for, a paz de Deus. Porque o efeito é um resultado, é uma consequência de quem louva ao Senhor, de quem confia no Senhor. Aleluia! Tem paz para mim e para você. É a paz de Deus, é a shalom, é a paz sobrenatural. Por fora só tem guerra, tribulação, mas dentro do seu coração, dentro da sua mente, da sua alma, tem uma proteção, e o nome dessa proteção é Shalom. A paz de Deus vai montar um guarda para proteger o seu coração. Esse é o efeito de quem louva ao Senhor. Aí você vai recordar, o rei Herodes faz o quê? Pega Tiago e, para agradar o povo, por causa da expectativa do povo, e manda decapitar Tiago. E Pedro estava preso porque seria a próxima vítima a ser decapitada. Havia uma expectativa para matar Pedro agora. Mas você sabia que enquanto Pedro estava lá, preso, a igreja estava lá de forma incessante, intercedendo por Pedro. Mas presta atenção, Pedro tinha uma família, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro tinha uma sogra, é porque ele era casado, tinha uma profissão, mas estava de forma integral, estava preso. Imagina a família como é que estava de Pedro, estava lá, aprisionado, trancado lá em cadeias, sentinelas, várias sentinelas. E outra coisa, não era uma prisão perpétua não, porque ele estava na expectativa de ser morto, decapitado lá na praça pública Sérgio Magalhães. A forca já estava lá, esperando por ele. Mas aí o que acontece? Um anjo chega, quando chega, para quê? Para livrar Pedro, cutuca Pedro. Será que Pedro estava preocupado? Pedro estava dormindo num profundo sono, e o anjo teve dificuldade de acordar. Lá acorda, e ele assim, quando acorda, ainda pensa que é uma visão. Sabe o que é aquilo ali? A paz de Deus. Amado, às vezes a gente não dorme, porque tem uma conta para pagar, no outro dia a gente está sem dinheiro. Tem uma coisa para resolver difícil, no outro dia a gente está sem aquela solução, e a gente fica maquinando, e às vezes o sono quer fugir, e às vezes foge. Imagina você sabedor que na Praça Sérgio Magalhães existe uma forca para decapitar Alex. Como é que você faria, Gessane? O amor da sua vida. Aí estava lá, Alex, com aquela paciência, só dormindo. A paz de Deus montou guarda, sabe por quê? Porque tinha uma igreja orando por ele lá. Tinha uma igreja orando por ele. E o próprio Pedro estava lá, aquela paz protegendo. Sabe o que aconteceu? Ele foi livrado da prisão. E quando Pedro saía, com o anjo saía, a Bíblia diz que aquelas portas automaticamente se abriam. Olha como é que a porta se abre. Aí eu me lembro que foi a primeira porta eletrônica que fizeram. A gente vai para o shopping center, tem lá, você se aproxima, tem um sensor. Ela não se abre enquanto você não se aproxima o suficiente para que o sensor identifique, e aquela porta se abre automaticamente. Quando Pedro sai com o anjo, tinha vários portões, e quando eles iam passando, a Bíblia diz que as portas se abriam automaticamente.
Sabe por quê? Tinha uma igreja louvando a Deus, tinha uma igreja intercedendo a Deus. Vale a pena louvar a Deus. Você não precisa botar muitas vezes força, porque as portas vão se abrir automaticamente, porque vai ter um efeito de quem louva ao Senhor. Aleluia. Às vezes a gente está forçando a porta a se abrir na nossa força e parece estar emperrada, não se abre. Muda a tática, louva ao Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, porque não é na minha força, mas é na força do Senhor, não por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito que a batalha será ganha, é pela unção, e a unção se movimenta onde tem louvor, porque Deus habita no meio do louvor e do seu povo. Oh, aleluia! A Bíblia diz no Salmo 8:2, que da boca dos pequeninos e da criança de peito, o Senhor suscita força. Ei, amado, quando a gente começa a louvar a Deus, uma camisa de força, uma máquina lá dentro, uma turbina, produz uma força sobrenatural, vem por dentro, e esse louvor, o efeito é uma força. A força do Senhor vai nos fortalecendo por dentro, é uma força sobrenatural, como efeito de quem louva. O texto diz que o Senhor vai suscitar os pequeninos, e a criança de peito suscita força, por causa dos adversários, para fazer emudecer o inimigo. Para quê? Eu quero força, como é que eu vou produzir força? Louvando ao Senhor. Aí você vai lá em Mateus 21:16, Jesus faz referência ao Salmo 8, verso 2, e ele diz assim, Mateus capítulo 21:16, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, nunca leste, da boca de pequeninos e criança de peito, tiraste perfeito louvor? Tiraste perfeito louvor? Aí ele cita Salmo 8, verso 2, que da boca dos pequeninos o Senhor suscitou força. Então, de onde vem a força? Do perfeito louvor dos pequeninos. Ou seja, amado, o efeito de quando você louva ao Senhor, você vai se fortalecendo por dentro. Uma força para enfrentar as situações, as adversidades. A gente não pode ser negacionista, negar os problemas. A gente tem que ter força para enfrentá-los. Essa força, ela tem a sua origem quando a gente começa a louvar a Deus, porque isso vai suscitar força no perfeito louvor. Quer força para vencer as situações? Como a gente está precisando de força? De onde é vir a minha força? Eu tenho a força. Como? Louvando ao Senhor. Isso é o efeito positivo, o impacto que o louvor faz quando a gente começa a louvar ao Senhor. Aleluia! Aleluia! E como é que eu vou louvar o Senhor, amado? Em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo. A Bíblia diz, lá em Hebreus, que nós devemos oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que professam seu nome. O que é um sacrifício de louvor? É louvar a Deus quando a gente não sente vontade de louvá-lo. Pelo contrário, a gente sente vontade de chorar. A gente se sacrifica e louva no lugar de chorar. Isso é louvar quando a gente não tem vontade de louvar. Porque se o louvor ao Senhor tem que estar de forma contínua nos meus lábios, vai ser em tempo e fora de tempo. Nem sempre a gente está com vontade de louvar. Quando a gente não estiver com vontade de louvar, a gente tem que fazer um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que professam o seu nome. Ou seja, eu vou louvar em todo o tempo. Aleluia! Coloque aí Abacuque 3:16, 17. Abacuque 3:16, 17. Baseado nisso aqui, irmãos, olha que poderoso isso aqui. Um homem que viveu no Antigo Testamento, ele estava enfrentando uma situação triste. Ele é conhecido como um dos profetas tristes, porque ele viveu muita tristeza, muita adversidade. Mas ele consagrou e ele disse o seguinte: ouve-me,
ouve-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, porque o Senhor tinha dito que haveria juízo para o povo de Deus em decorrência das desobediências. Mas ele disse: e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, quando esse dia chegar do juízo, ele está dizendo dentro do contexto, quando esse dia do juízo, Deus traria juízo, amado, porque Deus é paciente, o povo de forma renitente, desobedecendo, em desobediência, e Deus foi pacientemente, ele usa o profeta que vai chegar um tempo de angústia, mas quando esse tempo chegar, quando ele chegar, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, não passa não, deixa aqui, deixa lá, parafrasear, ainda que se sua conta bancária está negativada, ainda que a prateleira só tenha sal, ainda que lá dentro do refrigerador só tem cebola e bife do Oião, ainda que só tem credores no seu redor, é problema de todos os lados, ainda que você esteja trabalhando, mas não está vendo o resultado do seu trabalho, não está produzindo, passei o dia todo à semelhança de Pedro, pescando, e o mar não estava para peixe, como é que eu vou sustentar minha família? Ainda que tudo esteja dando errado, o que é que eu vou fazer diante de uma situação difícil? Vou consultar um psicanalista, vou consultar um psicólogo, nada contra. Não. Vou entrar num quarto escuro com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Não. Vou pegar um revólver e dar um tiro na minha cabeça. Não. O que foi que ele disse? Verso 18. Todavia, eu me alegro. Nas circunstâncias, não. No Senhor, exulto no Deus da minha salvação, irmão. Não está nada certo. Eu vou ficar com a cara feia, encaramujada, encarrancuda. Não. Eu não estou desprezando a dor, nem desdenhando. Nós temos uma alma, temos sentimentos, mas a resposta de Deus é que, mesmo diante de uma circunstância adversa, o Abacuque, o profeta do Antigo Testamento, diz: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Vai ter salvação para mim, vai ter libertação para mim, eu vou me alegrar, eu não vou deixar as pedras clamarem no meu lugar, eu não vou deixar Satanás barrar o meu louvor, usando situações para querer me repreender e querer calar a minha voz diante das adversidades, e eu sei encerrar meus lábios e não louvar ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor na alegria. Até dormindo você pode louvar o Senhor. Amém. Deus é bom. Para finalizar agora, fechar. Sobre Deus, a Bíblia diz que nosso Deus, Ele nos criou para nos dar prazer. O propósito primário, principal de Deus ter nos criado, amado, foi para a gente louvar a Deus. Deus não quer necessariamente, eu fui criado para servir a Deus. Não necessariamente. Você foi criado, e eu também, para louvarmos ao Senhor, para ter comunhão com Ele. Quando Deus criou Adão, Deus tinha comunhão, vinha ter prazer, porque Adão, amado, foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Nós somos a obra, a coroa da criação do nosso Deus. Quando Deus foi criar todas as coisas, haja isso, haja aquilo outro, mas quando Ele foi criar o homem, Ele tirou de dentro da sua essência, dentro dele mesmo, e soprou a imagem dentro do homem, e Ele disse: agora eu criei para você me dar prazer, Adão. Eu amo meus filhos, e eu os amo independente de qualquer situação. Quando eles fazem uma coisa boa, eu continuo amando. Quando ele não faz uma coisa boa, seus defeitos, seus erros, eu vou amá-lo por causa do amor que eu tenho para com eles, independente do que eles fazem.
Então, mas quando eles fazem uma coisa boa em termos de serviço, é uma consequência, deve ser natural, uma resposta ao meu amor. Você entende isso, querido? Aleluia. Deus nos ama, não por causa do nosso serviço, Ele nos ama porque Ele espera uma resposta, e Ele nos criou para que nós pudéssemos dar prazer a Ele. Então quando a gente começa a adorar, agora é claro, se eles vêm até mim e começam a fazer afagos e reconhecer, pai, eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu louvo a Deus por sua vida, e começa a me elogiar, amado, qual o pai que não se agrada disso? Qual o pai que não se agrada de um filho ter reconhecimento? O nosso Deus, Ele não precisa disso para ser Deus, mas Ele nos criou para que nós pudéssemos dar prazer a Ele, através do louvor. Então, quando Deus, Jesus disse, olha, vocês que são pais naturais, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Deus tem mais solicitude de nos abençoar, do que nós temos desejo de ser abençoado por Ele, porque Ele nos ama. Ele se agrada quando a gente tira um tempo, ou quando a gente louva, não só quando a coisa vai bem, mas a coisa não vai tão bem, a gente mantém o louvor nos nossos lábios, e Deus faz questão de quando a coisa está ruim, do ponto de vista natural, e quando você louva a Deus, Ele está em providência, para que a glória seja dEle, a honra seja dEle, e as pessoas possam glorificar a Deus, e você possa reconhecer e dizer, só poderia ter sido Deus. Aleluia. Então existe um efeito, Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e Deus se move. Aleluia. Para fechar, nosso querido Paulo, ele estava na masmorra, né? Você sabe a história, trancado lá, e preso, todo ensanguentado, e ele, à meia-noite, eles começaram o quê? A orar e cantar louvores ao Senhor. A Bíblia diz, lá no Salmo, que Deus, Ele mora, habita, está entronizado no meio dos louvores do seu povo. O que significa? Que Deus se move no meio dos louvores. Então, se eu estou louvando a Deus, vai ter um efeito sobre Deus. Deus vai o quê? Se mover. Isso quer dizer que quando eu não louvo, a gente não provoca um ambiente para Deus se mover. Porque o louvor é a linguagem da fé. A gratidão é a linguagem da fé, a ação de graça é a linguagem da fé, celebrar a Deus é a linguagem da fé. Então quando eu louvo ao Senhor, eu provoco um ambiente em Deus para Ele se mover, causa um efeito nele. É a mesma coisa do meu filho chegar só para mim, já imaginou, Vitinho só chegar, papai me dá 100, me dá 10, só pede, nunca chega a dizer, papai, eu só quero te dizer assim, vamos lá tomar um sorvete comigo, eu vou pagar esse sorvete para o senhor. Vou promover. Há um sentimento diferente, há um reconhecimento. Então, amado, deixa eu dizer para você, quando a gente começa a louvar a Deus, há um efeito sobre o próprio Deus que nos criou para louvá-lo. Ele vai se mover. Ele vai se mover. E a Bíblia diz que estava lá Paulo e Silas cantando, orando e cantando louvores. E como Deus habita no meio do louvor, estavam duas pessoas, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei lá. E eles estavam louvando a Deus, presos, ensanguentados, naquela masmorra cheia de rato, barata, lugar inóspito, escuro. De repente, quem quer o de repente de Deus? De repente não acontece de repente só porque é de repente, tem um motivo pelo qual de repente Deus aconteça, mas eles estavam louvando a Deus, eles podiam murmurar, se queixar, praguejar, ficar magoado, ofendido contra Deus, afinal eu estou pregando o Evangelho, e de forma injusta eu estou preso, não adianta mais pregar o Evangelho, não adianta mais vir para a igreja, esse negócio de igreja, de estar no departamento, eu estou há tanto tempo, só acontece coisa ruim, e as pessoas ficam frustradas, desapontadas, não vale a Deus, quer chutar o pau da barraca, procurando qualquer motivo para chutar o pau da barraca. Eles não fizeram isso, eles teriam um motivo mais do que suficiente, estavam aprisionados ali, mas eles fizeram o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus.
com voz alta, porque os demais prisioneiros da prisão escutavam. E sabe o que aconteceu? De repente, amado, Deus começou a se mover na forma de um terremoto, e a Bíblia diz que as cadeias foram rompidas, os grilhões foram rompidos, as portas foram abertas, porque a unção, quando se movimenta, ela despedaça, destrói todo o jugo, jugo é aquilo que aprisiona. Então o efeito daquele louvor sobre Deus foi que ele se moveu e trouxe libertação, quebrou as prisões. Nós cantamos aqui que Deus que quebra as cadeias, quebra as prisões por meio do louvor. Eles estavam louvando, eles não estavam murmurando, eles não estavam praguejando, eles não estavam se queixando, eles não estavam falando da crise, não, eles estavam louvando a Deus, e Deus ouviu. E sabe o resultado, o efeito daquele louvor? Uma família foi salva, a família do carcereiro, toda a casa dele foi salva, porque aqueles, eu acredito que, eu acredito que, se eles tivessem murmurado, hoje, talvez os restos mortais estivessem lá, eles não tivessem saído, mas aquele louvor a Deus, provocou um impacto, um efeito sobre Deus, e resultou em quê? Livramento, libertação, salvação. Amém, irmãos? Quero chamar o grupo de música aqui rapidinho. Não tenha pressa de sair da presença de Deus, amém? Você aprendeu nesta noite os efeitos do louvor. O que é louvor a Deus? Os efeitos sobre Deus, sobre o diabo e sobre o homem. Tem efeitos. E amado, não deixa nenhuma pedra louvar no seu lugar. Pedra não foi feita para louvar porque não respira, mas você respira. E você foi criado para louvar ao Senhor. Aleluia. A gente tem uma calopsita. Tem gente que cria calopsita. E quando a gente acorda, está ela louvando ao Senhor lá. E a gente já começa o dia praguejando. Não, louva ao Senhor. Se estará continuamente, você louva ao Senhor de manhã, louva ao Senhor à tarde, louva ao Senhor à noite, ao dormir, ao acordar. Abra a boca, é a primeira expressão: Senhor, eu te louvo por mais um dia. Este é o dia que o Senhor criou para mim. Eu te louvo, que vai ser um dia de sucesso, um dia que eu vou andar do modo digno do teu inteiro agrado. Eu não vou deixar Satanás barrar, cerrar os meus lábios. Eu vou abrir o bocão e vou te louvar. Te louvo pelo pão de cada dia, eu te louvo por essa cidade linda e maravilhosa, eu te louvo por minha família, eu te louvo pelos teus grandes feitos, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Amado, vai ter uma camisa de uma força, vai sendo brotada, gerada dentro de você, para você enfrentar as situações. Talvez aquela pessoa que está te perseguindo, você vai olhar com o olhar do tipo, com o amor do tipo de Deus, e você vai ser mais compreensivo para ela, que vai ser uma força que se levanta dentro de você, uma alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Resista a deixar que seus lábios falem nada mais, nada menos, qualquer outra coisa, senão louvor ao Senhor. Não deixe, nem empreste a sua boca a Satanás, mas empresta ao Espírito Santo, e seja intencional. Louvar a Deus é ser intencional, porque você não sente vontade de louvar quando você está sentindo dor, e quando a pressão está diante de você, você sente vontade de chorar. Mas eu vou ser intencional, e vou louvar ao Senhor, na alegria ou na dor, seja em qualquer situação. Então, amado, como a palavra de Deus funciona, nós vamos louvar ao Senhor nesta noite, amém? Você pode ficar em pé, só dá mais uns 5 minutinhos. Aleluia. Deus é bom. Com força aí. Os efeitos do louvor.